A figura histórica conhecida como Sun Zi, cujo nome ecoa através dos séculos como sinônimo de estratégia militar, permanece envolta em mistério. Embora a tradição o situe como natural do estado de Qi na atual província de Shandong, no leste da China, por volta do final do século VI a.C., as evidências sobre sua vida são tão frágeis quanto as brumas que cobriam os campos de batalha da antiguidade. Sun Zi não era seu nome de nascimento, mas um título honorífico, Mestre San, concedido a quem se chamava San Wu, um nome que não por acaso carrega o significado de comandante militar. Sua fama, no entanto, não vem de feitos comprovados, mas de uma obra que transcenderia eras, A Arte da Guerra, um tratado tão revolucionário que moldou não apenas a história militar, mas também a filosofia estratégica de civilizações inteiras. Mas aqui surge o primeiro enigma: seria Sun Zi uma pessoa real ou uma construção lendária? Alguns historiadores, analisando o conteúdo e o estilo de A Arte da Guerra, argumentam que seu autor pode ter vivido séculos depois, já no século IV a.C. Há até quem defenda que ele nunca existiu, que teria sido uma invenção de eruditos posteriores, ansiosos por atribuir autoria a um estrategista brilhante cujas ideias, supostamente testadas em batalha, dessem peso à obra. As dúvidas não param por aí. As poucas referências antigas que mencionam Sun Zi são tão vagas que alimentam teorias ainda mais ousadas. O registro mais antigo aparece nos Anais do Grande Historiador, obra monumental de Sima Qian, o pai da historiografia chinesa, escrita entre o século II e a.C. Nesse compêndio que retrata as vidas dos grandes personagens da China antiga, Sun Zi divide espaço com Wu Qi, outro teórico militar, autor de um tratado hoje perdido. Curiosamente, a biografia de Sun Zi na obra se resume a um único parágrafo. O restante do texto é dedicado a San Bin, um general do século IV a.C., também chamado de Mestre San, que escreveu sua própria versão de A Arte da Guerra. Essa sobreposição de nomes e obras levou alguns estudiosos a especular que ambos seriam, na verdade, a mesma pessoa. No entanto, a descoberta de fragmentos do texto de San Bin em tumbas de Yingshan, em 1972, parece confirmar que se tratava de dois autores distintos, separados por séculos. Outra fonte, os Anais da Primavera e Outono de Wu Yui, um cronista do século I d.C. de autoria atribuída a Zhao Ye, oferece uma versão alternativa, igualmente questionável, da vida de Sun Zi. Enquanto Sima Qian o coloca como nascido em Qi, este texto afirma que ele era originário de Wu, região que hoje corresponde ao delta do Yangtze, próximo a Xangai. Ambas as fontes concordam, porém, em um ponto: seu nome verdadeiro era San Wu, um nome que sozinho já evocava guerra. O título Sun Zi teria sido uma homenagem póstuma, um reconhecimento de seus seguidores pela genialidade de suas ideias. Nenhum dos registros menciona seus ancestrais ou o ano exato de seu nascimento, mas Sima Qian sugere que a Arte da Guerra já estava escrita quando Sun Zi entrou a serviço do rei Elu de Wu, por volta de 512 a.C. Se essa data for precisa, seu nascimento teria ocorrido no meio do século VI a.C., em plena Era dos Reinos Combatentes, um período em que a China, embora nominalmente unida sob a dinastia Zhou, era na prática um mosaico de estados feudais em constante conflito. Para entender o contexto em que Sun Zi supostamente atuou, é preciso mergulhar na turbulenta política da China antiga. A dinastia Zhou, que havia unificado o plano central chinês no século XI a.C. após derrubar os Shan, entrou em declínio quando sua capital, Aojin, foi invadida por tribos bárbaras em 770 a.C. Os sobreviventes da realeza transferiram-se para Luoyang, marcando o início da Zhou Oriental, dividida em dois períodos, primaveras e outonos, séculos 8v a.C. e reinos combatentes, séculos V3 a.C. Nesse cenário, o poder central se esvaiu, e os estados vassalos, outrora leais, passaram a disputar território e influência, ignorando a autoridade simbólica do rei Zhou. Foi nesse caldeirão de intrigas e guerras que figuras como Sun Zi teriam surgido, observando que a sobrevivência não dependia apenas da força bruta, mas da arte de antecipar, enganar e vencer sem lutar. A China da época era um tabuleiro onde a diplomacia e a traição se entrelaçavam com a mesma intensidade que as espadas nos campos de batalha. Os chamados hegemones líderes que por meio da guerra ou da persuasão conquistavam a lealdade temporária de outros estados, eram a prova de que o poder não emanava mais do trono Zhou, mas da capacidade de manobrar entre alianças e conflitos. Entre esses hegemones, destacaram-se nomes como o Duque Yuan de Qi no século VII a.C. e o Duque Wen de Jin, no século seguinte.
Mas o equilíbrio de forças começou a ruir quando estados periféricos, como Shu, ao sul do rio Yangtze, desafiaram a ordem estabelecida, declarando-se reinos independentes. Nesse ambiente de caos e oportunidade, a genialidade de A Arte da Guerra faz todo sentido. Não era um manual para soldados, mas para aqueles que compreendiam que a verdadeira vitória começava muito antes do primeiro golpe. E se Sun Tzu de fato existiu, foi nesse mundo que ele forjou suas ideias, onde a estratégia era a diferença entre a glória e o esquecimento. Nos décadas seguintes, esse tabuleiro de poder, onde Shu, Wu, Jin e outros reinos se entredevoravam em intrigas e batalhas, transformou-se no palco perfeito para que a mente brilhante de Sun Tzu fosse temperada. Se as crônicas de Sima Qian não mentem, foi nesse caldeirão de ambição e sangue que ele nasceu e cresceu, testemunhando um mundo onde a lealdade era tão frágil quanto o gelo sob o sol de verão. E as coisas só piorariam. A primavera de 514 a.C. trouxe consigo um golpe audacioso. As forças de Wu, aproveitando a morte do rei Ping de Shu no inverno anterior, lançaram uma invasão. À frente dos exércitos estavam os príncipes Gu e Juyon, irmãos do rei Liao de Wu. Mas enquanto eles marchavam para a guerra, um primo ambicioso, o príncipe Guan, viu na ausência deles a chance de reescrever seu destino. Com um convite para um banquete, uma adaga escondida no peixe grelhado, prato favorito do rei, e um golpe tão rápido quanto traiçoeiro, Liao caiu morto à mesa. Em questão de horas, Guan dominou os guardas reais, coroou-se rei Elu de Wu e selou seu nome na história com sangue. A notícia da usurpação ecoou como um trovão. Os irmãos do rei assassinado, Gu e Juyon, desertaram para Shu jurando vingança. E foi nesse momento de crise que Sun Tzu entrou em cena. Segundo Sima Qian, por volta de 512 a.C., terceiro ano do reinado de Elu, o estrategista foi apresentado ao novo rei. Não como um soldado comum, mas como a resposta às preces de um monarca que precisava esmagar a rebelião dos príncipes fugitivos. O Wu e Shunqiu vai além. Conta que Sun Tzu, o mestre em assuntos militares de Wu, vivia recluso, ignorado por uma corte que não reconhecia seu gênio. Só quando emissários de Elu bateram à sua porta, suplicando que assumisse o comando, é que o mundo descobriu o que Wu já deveria saber. Aquele homem era a chave para vencer sem nem precisar lutar. O primeiro encontro entre Sun Tzu e Elu foi um duelo de intelectos. O rei cético bombardeou com perguntas sobre estratégia. Cada resposta do mestre revelava uma profundidade que deixava a corte boquiaberta. Mas Elu não se contentou com palavras, exigiu uma demonstração. Alguns registros, como os do Shiji, simplificam a história, dizem que o rei, após ler A Arte da Guerra, convocou Sun Tzu para provar na prática o que prega em suas páginas. Outros, como Wu e Shunqiu, omitem o livro por completo, mas concordam em um ponto. Naquele dia, o general desconhecido tornou-se o arquiteto das vitórias de Wu. E aqui reside o mistério que fascina há milênios. A Arte da Guerra, dividido em 13 capítulos, cada um iniciado com a frase solene Mestre San diz, não é um diário de batalhas, mas um código atemporal de domínio. Descobertas arqueológicas como os fragmentos em tiras de bambu de Yinkeshan, 1972, confirmam, já no século II a.C., o texto circulava em sua forma atual, um manual para quem entendia que a guerra se ganha antes do primeiro grito de combate. Seu primeiro verso é uma advertência cortante. A guerra é questão de vida ou morte para o Estado, o caminho que leva à sobrevivência ou à ruína. Não pode ser tratada com leviandade. Sun Tzu não fala de espadas ou escudos. Ele desmonta a vitória em 5 pilares: o caminho, a justiça que une líderes e soldados, o céu, o clima, as estações que ditam o ritmo da campanha, a terra, o terreno, que pode ser aliado ou armadilha, o comando, a arte de inspirar e disciplinar, e a lei, a máquina logística que sustenta o exército. Dominar esses elementos, argumenta, permite prever o desfecho de uma guerra antes que o primeiro soldado marche. Nos capítulos seguintes ele radicaliza, a verdadeira maestria não está em vencer batalhas, mas em anular a necessidade delas. O supremo arte da guerra é submeter o inimigo sem lutar, escreve. E se a espada for inevitável? Então que seja rápida, precisa, e que o inimigo já esteja derrotado em espírito antes do primeiro golpe. Mas Sun Tzu não é um pacifista. Ele sabe que há momentos em que a guerra é um mal necessário, e nesses casos, ensina como transformar fraqueza em vantagem, como ler a mente do oponente e como fazer do caos um aliado. Dos capítulos 4 a 6, desvenda como forçar o inimigo a lutar em desvantagem ou a recuar em pânico. No 7, mostra como quebrar sua moral antes do confronto. No 8, lembra que a adaptabilidade é a arma mais afiada. E quando chega ao uso de espiões,
Capítulo 13 revela o segredo que todos os grandes estrategistas conhecem: a informação é o verdadeiro campo de batalha. O que torna a arte da guerra imortal não são suas táticas, mas sua filosofia. Sun Tzu não escreve para generais, escreve para quem entende que o poder se constrói na sombra, antes que a primeira flecha seja disparada. E se Wu ascendeu como potência em sua época, não foi por acaso. Foi porque em algum lugar entre as intrigas de Elu e as batalhas não travadas, um homem compreendeu que a maior vitória não é derrotar o inimigo, é fazê-lo desistir de lutar. O gênio de Sun Tzu não reside nos mapas de batalha, mas na arte de tornar o inimigo prisioneiro de suas próprias ilusões. Enquanto os estrategistas comuns se perdem em manobras táticas, ele desvenda o segredo mais profundo: a guerra não se ganha com espadas, mas com a capacidade de fazer o adversário tropeçar em sua própria sombra. Os 13 capítulos de A Arte da Guerra são apenas a superfície, um manual para quem ainda acredita que a vitória depende de exércitos. Mas as escavações de Yingshan em 1972 revelaram algo muito mais perturbador: 5 capítulos perdidos, escritos em tiras de bambu e enterrados com o nobre da dinastia. Não eram anotações casuais. Eram diálogos entre Sun Tzu e o rei Elu, provas de que o mestre não se contentava em ensinar. Ele exigia que seus princípios fossem postos à prova, mesmo que isso custasse o sangue de quem os desafiasse. A primeira audiência entre Sun Tzu e o soberano de Wu não foi um debate de estratégias. Foi um aviso. Quando Elu, intrigado pelas promessas do general, pediu uma demonstração de seu método, Sun Tzu não recorreu a soldados treinados. Escolheu as mulheres do palácio, 180, segundo o Shui, 300, conforme o Wuxun, e as armou com capacetes, espadas e escudos. Divididas em 2 companhias, cada uma sob o comando de uma concubina favorita do rei, elas deveriam obedecer aos tambores, avançar, virar à direita, à esquerda, recuar. Mas ao primeiro sinal riram. Ao segundo, caíram na gargalhada, como se a disciplina fosse um jogo. Sun Tzu não se irritou. Explicou novamente. E quando, pela terceira vez, o desdém se repetiu, ele revelou a lição que nenhum tratado militar ousaria registrar. Se as ordens não são claras, a culpa é do general. Se são claras e não são obedecidas, a culpa é dos oficiais. As 2 concubinas foram executadas ali mesmo. O rei, horrorizado, desceu de seu terraço suplicando por suas vidas. Sem elas minha comida perderá o sabor. Sun Tzu não vacilou. Um general, uma vez nomeado, não responde ao soberano no campo de batalha. 2 novas comandantes foram designadas. E quando os tambores soaram novamente, as mulheres marcharam em silêncio absoluto. Esquerda, direita, avanço, recuo, como se tivessem nascido para a guerra. Agora este exército está pronto para atravessar fogo e água, declarou Sun Tzu. Mas Elu, ainda abalado, recusou-se a inspecioná-las. Retire-se, ordenou. A resposta do general foi um golpe mais cortante que qualquer espada. Vossa Majestade admira estratégias no papel, mas recua quando elas exigem ação. Assim não se conquista um império. O rei entendeu. Ou pelo menos, seus conselheiros o convenceram de que não havia outro caminho. Wu não se tornaria uma potência com meias medidas. E assim Sun Tzu foi nomeado comandante da campanha contra Shu. A primeira vitória veio com a morte dos príncipes exiliados Gaiu e Juyon. Depois, em 511 a.C., 2 cidades caíram. No ano seguinte, Wu invadiu Yue, sob o pretexto de sua neutralidade nas guerras contra Shu. A cidade de Soi foi tomada. Mas foi em 506 a.C. que Sun Tzu provou que a verdadeira arte da guerra não está em vencer batalhas, mas em escolher quais travá-las. Elu queria marchar sobre Ying, a capital de Shu. Sun Tzu o advertiu. Sozinho, Wu não tem força para isso. Era preciso aliados. Tong e Kai se juntaram à causa. E quando os exércitos coalizados se encontraram com as forças de Shu, lideradas pelo primeiro-ministro Ziqian, a superioridade numérica não importou. Na margem leste do rio Han, Wu venceu 3 confrontos seguidos. Em Boju, o irmão do rei Fugai desobedeceu às ordens e atacou sozinho, esmagando a divisão de Ziqian e forçando-o a fugir para Zen. O caos que se seguiu foi aproveitado por Sun Tzu. Enquanto os soldados de Shu comiam, Wu o surpreendeu, avançando até as portas de Ying. O rei Xiao de Shu fugiu. E as esposas dos generais derrotados foram levadas como troféus, uma humilhação calculada para quebrar o moral de qualquer resistência futura. Wu emergiu como a potência hegemônica das planícies centrais. Mas a vitória tem um preço. Ao profanar o túmulo do rei Ping de Shu, Sun Tzu e seus homens despertaram a fúria de um império maior, Qin.
Os estrategistas de Shu, liderados por Shan Shu, souberam explorar essa rachadura. Em 505 a.C., enquanto Wu ainda celebrava sua campanha, Yui atacou por trás. Shu, aliado a Qin, esmagou as forças de Fugai, que ambicioso havia usurpado o trono de Elu durante sua ausência. O rei de Wu foi forçado a retornar a Guzu, reconquistar seu reino e expulsar o traidor. Sun Zi, porém, permaneceu em Shu, e mesmo cercado provou mais uma vez que a derrota não existe para quem domina a arte de transformar fraqueza em armadilha. As batalhas que se seguiram não foram apenas vitórias militares. Foram lições gravadas a ferro. O poder não se sustenta com espadas, mas com a capacidade de fazer o inimigo acreditar que já perdeu antes mesmo de o combate começar. Mas a história, como sempre, tece suas ironias com fios de sangue e ambição. O reino de Wu, que outrora tremera sob o peso das estratégias de Sun Zi, agora via seus comandantes, após longas deliberações, abandonarem a campanha contra Shu, não por falta de coragem, mas por um cálculo frio. A ameaça de Qin, o império em ascensão, era mais urgente que a vingança. E assim como um rio que recua antes de inundar, o retrocedeu, permitindo que o rei de Shu retornasse a Ying, sua capital reconquistada. Mas a tranquilidade era apenas a calma antes da tempestade. 2 anos depois, a fúria de Wu desabaria novamente sobre Shu. Desta vez, não era Elu quem liderava, mas seu herdeiro, Fuxia, um príncipe forjado no fogo das batalhas do pai, mas sem a paciência de um estrategista. Com um exército afiado pela disciplina que Sun Zi um dia enchilara, Fuxia esmagou as defesas de Ying, forçando o rei Xiao de Shu a fugir mais uma vez. A vitória foi tão retumbante que consolidou a hegemonia de Elu até seu último suspiro. Em 496 a.C., porém, o destino mostrou suas garras. Elu, o rei que transformará Wu em um pesadelo para seus inimigos, caiu em campanha contra Yui, ferido mortalmente por uma flecha que selou não apenas seu fim, mas o início do declínio de um império construído sobre areia e glória passageira. Fuxia, agora rei, herdou um trono banhado em sangue e uma coroa pesada demais para sua ambição desmedida. Em 494 a.C., ele esmagou Yui, aprisionou seu rei Goujian e, cego pela arrogância, poupou sua vida, um erro que Sun Zi teria condenado com um único verso: conheça seu inimigo, mas nunca subestime sua capacidade de se erguer das cinzas. Goujian, o rei humilhado, fingiu lealdade, ganhou a confiança de Fuxia e 3 anos depois, voltou a Yui não como prisioneiro, mas como um espectro de vingança. Enquanto isso, os generais de Wu, corrompidos por ouro e promessas, viraram as costas ao verdadeiro perigo. Um deles, subornado por Yui, convenceu Fuxia a abandonar a campanha contra seu antigo inimigo e marchar para o norte, contra Qi, uma distração fatal. E onde estava Sun Zi em meio a esse turbilhão de traições e derrotas auto-infligidas? Os registros se calam. O Shiji menciona, quase de passagem, que suas estratégias ecoaram nas vitórias sobre Qi Jin, mas sem provas de sua presença nos campos de batalha. É como se o mestre da guerra, após ensinar a Wu como voar, tivesse sido esquecido no momento em que o reino escolheu se atirar contra o sol. Alguns dizem que ele foi purgado, vítima da mesma paranoia que levou Fuxia a executar seus melhores conselheiros. Outros que se retirou, enojado pela cegueira de um rei que trocou a sabedoria pela lisonja. O certo é que quando Wu ia sob o peso de seus próprios erros, Sun Zi já não estava lá para segurar as colunas do palácio. Os fragmentos de sua vida colhidos por cima Qian séculos depois, são como pedras polidas pelo tempo. Nasceu em Qi ou em Wu, por volta do século VI a.C. Chegou à corte de Elu por volta de 512 a.C., talvez recomendado por Wu Zishu, talvez por mérito próprio, após demonstrar que até mulheres do palácio podiam se tornar soldados disciplinados. Não havia então hierarquias militares rígidas, os generais eram também estadistas, e os estrategistas, arquitetos de destinos. Sun Zi pode ter sido um Jian, um comandante, mas seus títulos eram tão efêmeros quanto as campanhas que liderava. Sua presença é sentida nas batalhas contra Shu, especialmente em Boju e na tomada de Ying em 506 a.C., onde o exército de Wu, treinado por suas mãos, moveu-se como uma única sombra. Mas a história, avara com detalhes, guarda mais silêncios do que respostas. O que resta é a arte da guerra, um texto que destila em 10.000 palavras o veneno e o antídoto do poder. Sun Zi sabia, a vitória não pertence a quem tem mais homens, mas a quem domina o terreno, a logística, a mente do inimigo. As montanhas e pântanos da China que ele percorreu estão nas entrelinhas de seus conselhos sobre posições vantajosas, as traições dos reinos combatentes, em suas advertências sobre espiões e inteligência.
Escreveu para seu tempo, mas com uma genialidade atemporal, vaga o suficiente para que seus princípios regessem não só exércitos, mas impérios, corporações, até mesmo destinos pessoais. Eis o paradoxo. Um homem cuja existência é questionada por alguns eruditos, mas cuja obra moldou impérios. Os céticos apontam que sua primeira menção vem de Sima Qian, 4 séculos após sua suposta vida. Que o Zhuozuan, detalhista em suas crônicas, nada diz sobre ele. Que a arte da guerra fala de exércitos de 100.000 homens, quando tais números só surgiriam séculos depois. Mas a história, como a guerra, é feita de sombras e meias-verdades. Sima Qian meticuloso pode ter se baseado em fontes perdidas. Afinal, o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, incinerou livros como um pirômano da memória, e Xian Yu, em sua fúria, reduziu a cinzas o que restava. Se Sun Zi foi inventado, foi uma invenção tão perfeita que seu fantasma ainda comanda exércitos. Talvez a verdade seja mais simples. Ele existiu, lutou, venceu, e depois se apagou, como um general que sabe quando recuar. Deixou para trás não um túmulo, mas um manual. E isso, no fim, é a vitória definitiva. Pois enquanto reis como Fuxia são esquecidos, a arte da guerra ainda é lida por quem entende que na vida como na batalha, a maior arma não é a lança, mas a mente que a guia. Não é por acaso que os reinos da primavera e outono adotaram suas estratégias como doutrina. Se hoje generais como o americano Samuel B. Griffith, que traduziu a arte da guerra em 1963, rejeitaram a versão de Sima Qian sobre Sun Wu, não foi por desdém, mas porque a lógica do texto exige mais do que um nome, exige uma tradição. Griffith defendia que o manual data do século IV a.C., época em que a guerra já não era um duelo de carruagens, mas um xadrez de nações onde cada peça movida podia decidir o destino de milhares. E se a biografia de Sun Zi no Shiji parece mais uma parábola do que um registro, como sugere o historiador Mark Edward Lewis, é porque a China antiga não precisava de heróis de carne e osso para ensinar uma verdade atemporal. O comando não se ganha pelo título, mas pela capacidade de transformar o caos em ordem, como fez aquele que treinou concubinas em formação militar. Os rolos de bambu de Yinkeshan, desenterrados séculos depois, provam que a lenda não nasceu do vazio. Ali, entre diálogos com o rei de Wu e referências à queda de Jin, 100 anos após a cronologia de Sima Qian, surge um Sun Zi composto, talvez forjado a partir de vários estrategistas, mas sempre coerente em sua essência. Se sua figura se confunde com a de outros como Sambin, não é fraude, é a marca de um pensamento tão poderoso que transcendia um único homem. Afinal, o que importa não é quem escreveu, mas o que foi escrito, e como essas palavras ainda hoje desarmam exércitos antes que a primeira flecha seja disparada. Sambin, por sua vez, emerge das sombras com uma história quase tão dramática quanto as batalhas que venceu. Nascido no século IV a.C., em meio ao sangue e ao fogo dos reinos combatentes, carregava no nome o estigma de uma deformidade imposta pela traição. Seus joelhos foram esmagados por um rival medíocre, Ping Huan, que temeu ser ofuscado por sua genialidade. Mas a China antiga não se curvava a corpos quebrados, e sim a mentes indomáveis. Exilado, humilhado, Sambin transformou sua dor em arma. Quando voltou aqui não como um aleijado, mas como arquiteto de uma das maiores campanhas militares da história, provou que a guerra não se ganha com pernas, mas com previsão. Sua estratégia em Guilin foi um poema de engano. Primeiro sacrificou um destacamento para que Pang Huan subestimasse sua inteligência. Depois, fingiu fraqueza com fogueiras que diminuíam a cada noite, enquanto o inimigo, cego pelo orgulho, corria para a armadilha. Quando Pang Huan leu sua própria sentença de morte gravada numa árvore, Pang Huan morrerá sob este tronco, as sombras se encheram de setas, e o destino selou o que a arrogância havia escrito. Não foi um combate, foi uma lição. A guerra perfeita não deixa ao acaso nem mesmo a hora da morte do inimigo. Assim como seu suposto ancestral, Sambin deixou um legado escrito, a arte da guerra de Sambin, com 89 capítulos, descoberta em fragmentos em 1972. Seus conselhos ecoavam os de Sun Zi: explorar fraquezas, semear ilusões, vencer antes de lutar. Mas enquanto o primeiro era a teoria pura, o segundo era a prática encarnada. Um complementava o outro como a espada e seu fio. Alguns estudiosos como Roger Ames insistem que havia dois mestres Sun, outros como Chris Pierce, especulam que Sambin pode ter forjado o texto mais curto em homenagem a um mestre lendário, antes de escrever sua própria obra, temperada pelo fogo das batalhas que venceu. O que não se discute é o resultado, que ascendeu como potência enquanto Wei e Yan sangravam. Mas a história, irônica, reservou a última jogada para um terceiro jogador,
Qin, que observava do oeste, aprendendo com os erros alheios. Quando finalmente marchou, unificou a China não pela genialidade de um único estrategista, mas pela síntese de todas as lições que Sun Tzu e Sun Bin haviam ensinado, e que seus inimigos esqueceram. A ironia? O império que nasceu dessa unificação enterrou os textos que o tornaram possível, temendo que outros os usassem contra ele. Mas as ideias, como a água, sempre encontram fendas. E hoje, enquanto generais modernos estudam a arte da guerra em academias militares, Pang Huan e seus iguais são apenas nomes em livros empoeirados. Talvez a maior estratégia de Sun Tzu não tenha sido vencer batalhas, mas garantir que seu nome, ou o nome que lhe deram, e sobrevivesse a todos os impérios que tentou salvar, ou destruir. No fim, pouco importa se ele foi um homem, vários homens, ou apenas uma sombra projetada pela necessidade de um povo que precisava acreditar que a inteligência poderia vencer a força bruta. O que importa é que há mais de 2000 anos alguém escreveu: conheça o inimigo e conheça a si mesmo, e em 100 batalhas nunca estará em perigo. E desde então, o mundo nunca mais foi o mesmo. Mas se a arte da guerra e a arte da guerra de Sun Bin emergiram do mesmo caldeirão cultural da China antiga, uma análise comparativa revela fissuras que sugerem não apenas mãos diferentes, mas épocas distintas. Enquanto Sun Wu advertia contra o cerco às cidades, tático lenta e custosa, Sun Bin não só legitimava a guerra de sítio como detalhava suas táticas com precisão cirúrgica. Essa divergência não é mero capricho. Ela espelha a evolução do próprio campo de batalha. Sun Wu escrevia numa era em que os carros de guerra dominavam os planos de batalha, onde a mobilidade ditava vantagem. Já Sun Bin, séculos depois, operava no mundo onde a engenharia militar, muralhas mais altas, armas de cerco mais eficientes, tornava as cidades não mais refúgios intransponíveis, mas alvos estratégicos. A história aqui não se repete, ela se reinventa. O sinólogo Ralph Sawyer, após décadas estudando a guerra na China antiga, defende que Sun Wu foi uma figura real, um estrategista de carne e osso responsável pelo núcleo dos 13 capítulos atribuídos à arte da guerra. Mas como um rio que carrega sedimentos de eras distintas, o texto teria sido enriquecido, ou distorcido por mãos posteriores, camadas de sabedoria acumulada que se fundiram ao original até se tornarem indistinguíveis. Roger Ames, por sua vez, propõe uma transmissão oral. Os ensinamentos de Sun Wu teriam sido passados como um segredo de mestre a discípulo, de Sun Bin a seus sucessores, até que a tinta fixasse no papel o que antes era sussurrado à luz de lampiões. A arte da guerra de Sun Bin, nesse cenário, não seria um plágio ou uma heresia, mas um ramo da mesma árvore, um desdobramento natural de ideias que, como a água, assumem a forma do recipiente que as contém. Eis o paradoxo. Quanto mais se escava em busca do verdadeiro autor, mais o solo parece se desmanchar entre os dedos. Mas se a autoria é um enigma, o impacto é inegável. Já no século III a.C., os clássicos chineses respiravam os princípios de Sun Wu. A guerra, então, não era apenas um ofício de soldados, mas uma obsessão de eruditos e burocratas que serviam aos 7 reinos beligerantes, estados que se dilaceravam pelo domínio das planícies centrais, num prelúdio sangrento à unificação sob a dinastia Qin. O legalista An Fei, mestre da Realpolitik, observava com ironia: todos no reino discutem assuntos militares. Cada família guarda uma cópia dos métodos de Wu Qi e de Sun Wu. Não era exagero. Quando Qin Shi Huang, o primeiro imperador, esmagou seus rivais e forjou a China sob um único cetro, suas vitórias não vieram apenas do aço, mas da astúcia. Agentes infiltrados nas cortes inimigas, comandantes subornados, alianças desfeitas com um único boato bem colocado. Tudo como Sun Wu havia prescrito séculos antes. No entanto, a genialidade de Sun Wu nunca se encaixou confortavelmente nas grandes correntes filosóficas da China. Seu apelo ao Dão, o caminho, soava como um eco do taoísmo, mas sua aceitação da guerra como uma verdade inevitável o afastava dos pacifistas. Os confucianos torciam o nariz para suas táticas de engano e assassinato, enquanto legalistas como An Fei criticavam sua fraqueza humanitária, seu desejo de evitar o conflito quando a força bruta parecia mais eficiente. Até o general An Shubing, que arrasou os Xiongnu nas estepes do norte, descartou Sun Wu com desdém. O que importa é se sua estratégia funciona. Estudar regras antigas de guerra é como consultar um mapa desatualizado. Ainda assim, o texto resistiu. No século III d.C., o estadista Sima Yi, o mesmo que ajudou a esmagar a dinastia Han e a erguer o reino de Wei, deixou comentários meticulosos sobre a arte da guerra, como se decifrasse um código eterno.
Até os mongóis, séculos depois, podem ter bebido dessa fonte. Gengis Khan nunca citou Sun Wu, mas suas campanhas, a velocidade avassaladora, os enganos calculados, a arte de fazer o inimigo se render antes que a primeira flecha fosse disparada, eram o espelho das lições do estrategista chinês. Quando a dinastia Qing no século XVII tentou enterrar o legado de Sun Wu sob o peso do pragmatismo, o imperador Kangxi foi taxativo. Esses 7 clássicos militares são cheios de bobagens sobre água, fogo, presságios e clima. Se você seguir esses livros, nunca vencerá uma batalha. Mas a ironia é que, enquanto falava, seus generais estudavam exatamente aqueles mesmos textos nas academias imperiais. O Ocidente só descobriu Sun Wu em 1772, quando o jesuíta Jean-Joseph Marie Amiot traduziu a arte da guerra para o francês. Um jovem oficial de artilharia, certo Napoleão Bonaparte, deve ter lido aquelas páginas com avidez. Suas campanhas, o cerco relâmpago a onde aprisionou Mack sem disparar um tiro, a farsa em Austerlitz, onde fingiu fraqueza para atrair os austro-russos para a armadilha, eram Sun Wu em ação, vencer sem lutar, ou lutar apenas quando a vitória já estava escrita. Até Clausewitz, o teórico prussiano que reduziu a guerra a uma extensão da política, parece ter flertado com as ideias do chinês, ainda que por vias indiretas. A guerra é um ato de violência para forçar o adversário a fazer nossa vontade, escreveu, ecoando, sem saber, a máxima de Sun Wu, o objetivo supremo da guerra é submeter o inimigo sem combate. E assim, de Qin Shi Huang a Napoleão, de Gengis Khan a Mao Tse-tung, o fantasma de Sun Wu persiste, não como um homem, mas como uma verdade inconveniente. A guerra não é ganha pelo mais forte, mas pelo mais astuto. O resto é apenas sangue derramado em vão. Os campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, onde milhões pereceram em assaltos frontais contra trincheiras fortificadas, poderiam ter sido poupados se os generais europeus tivessem lido a arte da guerra antes de ordenar o massacre. Foi apenas em 1927, ao deparar-se com uma tradução inglesa do tratado, que o estrategista britânico Basil Liddell Hart teve a revelação que mudaria o curso da guerra moderna. As ideias de Sun Wu não eram apenas compatíveis com suas próprias teorias, eram idênticas em essência. O que ele chamaria mais tarde de abordagem indireta, a arte de vencer sem confrontar, de desestabilizar sem aniquilar, já estava lá, esculpido em caracteres chineses há 2 milênios. Nos anos seguintes, Liddell Hart refinaria esse conceito, transformando-o no alicerce de uma revolução militar. Seus livros sobre blindados como forças de ataque rápido não eram inovações, mas rediscoveries. Aplicações práticas de princípios que Sun Wu havia sistematizado quando a cavalaria ainda era o ápice da tecnologia bélica. O irônico é que décadas depois, ao prefaciar a tradução de A Arte da Guerra feita pelo general Samuel Griffith em 1963, Liddell Hart revelaria um encontro revelador. Em 1942, o adido militar da China nacionalista lhe confessou que seus escritos eram leitura obrigatória na Academia Militar Chinesa, mas, quando questionado sobre Sun Wu, a resposta foi desdenhosa. Os jovens oficiais o consideravam obsoleto, um relicário de uma era pré-mecanizada. Liddell Hart, então, deu-lhes o conselho que ecoaria pela história: voltem a Sun Wu. Seus 13 capítulos são a melhor introdução ao estudo da guerra, e um guia permanente para quem deseja dominá-la. Enquanto os nacionalistas ignoravam o mestre, Mao Tse-tung o estudava. O líder comunista não apenas absorveu a arte da guerra como a adaptou às realidades da guerra de guerrilha, provando que suas lições transcendiam épocas. Seus exércitos, aparentemente frágeis, desgastaram o inimigo com a mesma precisão com que Sun Wu descrevia: evite o forte, ataque o fraco. Seja como a água fluida, implacável e inevitável. Mas a influência de Sun Wu não se limitou ao Oriente. Em 1991, o general Norman Schwarzkopf, comandante das forças aliadas na Guerra do Golfo, executou uma manobra que parecia saída diretamente das páginas do tratado. Enquanto simulava um desembarque anfíbio no leste, seus tanques avançaram pelo deserto a oeste, esmagando as divisões iraquianas em um movimento de cerco tão rápido e decisivo que Bagdá caiu com baixas mínimas. A supremacia não está em vencer todas as batalhas, mas em vencer sem lutar, escreveu Sun Wu. Schwarzkopf simplesmente o provou. Hoje, a arte da guerra não é mais um segredo militar. Seu alcance se estende dos campos de batalha aos conselhos de administração, dos vestiários esportivos aos gabinetes presidenciais. Luiz Felipe Scolari, o técnico que levou o Brasil ao pentacampeonato em 2002, citava Sun Wu nos vestiários.
Conheça a si mesmo e conheça seu inimigo, e em 100 batalhas nunca estará em perigo. Bill Belichick, o gênio por trás da dinastia dos New England Patriots, construiu sua filosofia de jogo sobre o mesmo princípio: explorar fraquezas, evitar confrontos desnecessários, vencer pelo esgotamento estratégico. Até mesmo o consultor Mark M. Senelli, ex-oficial da Guarda Nacional, transformou os ensinos de Sun Tzu em manuais de liderança corporativa, demonstrando que a guerra, seja contra concorrentes ou exércitos, obedece às mesmas leis imutáveis. O paradoxo é que quanto mais o mundo avança, mais atual Sun Tzu parece. Em uma era de drones e inteligência artificial, onde a guerra é travada por algoritmos e satélites, seus preceitos não envelhecem. Aquele que é prudente e espera por um inimigo imprudente será vitorioso. A questão não é se a arte da guerra ainda se aplica, mas como não vemos suas lições em ação todos os dias, nos mercados financeiros, nas campanhas eleitorais, nas manobras geopolíticas que definem nosso século. E no entanto, do homem por trás do mito, sabemos quase nada. Sun Tzu pode ter sido um general real, um erudito anônimo, ou até uma construção coletiva, um Sun Tzu composto por várias mentes brilhantes da China antiga. Alguns acadêmicos chegam a questionar sua existência, reduzindo-o a uma lenda conveniente. Mas isso importa? Se Shakespeare não tivesse escrito Hamlet, a peça seria menos genial? Se a Bíblia fosse obra de dezenas de autores, suas parábolas perderiam o poder? A arte da guerra não é valiosa por seu autor, mas por sua verdade. Nasceu da instabilidade sangrenta dos reinos combatentes, onde traição e aliança se desfaziam como areia, e ainda assim sobreviveu, não como manual de guerra, mas como um tratado sobre poder. Talvez nunca saibamos se Sun Tzu foi um homem ou um símbolo. Mas uma coisa é certa: enquanto houver conflitos a serem vencidos, seus ensinos persistirão. Porque no fundo, a guerra nunca muda. Só as armas.